Pois é, galera, quem acompanhou ontem o depoimento do Lula, não agora para o Sérgio Moro, que virou ministro da Justiça, né, tá se afastando das suas funções, mas para a ex-juíza substituta Gabriela Hart, viu uma história muito interessante, né? Lula foi lá depor, e aí ele talvez imaginava, né, pensando lá com seus botões, que ele ia encontrar uma moça, vamos dizer, meio perdida, né, uma espécie de uma auxiliar do Moro, né, alguém que não teria muito brilho, alguém que não conduziu a parte, vamos dizer, de julgamento das peças lá da Operação Lava Jato. E aí ele achou que ele poderia fazer barba, cabelo e bigode. Foi um Lula confiante que chegou lá, acho que foi um Lula falando grosso. Quem acompanhou nos vídeos viu isso, né? Tava um Lula diferente daquele Lula que estava mais quieto, mais estratégico com o Moro, né? Porém, ele encontrou uma parada dura pela frente, né? E é disso que a gente vai tratar, porque a forma como ela se conduziu e a forma como a nossa imprensa, as nossas mulheres guerreiras, feministas estão reagindo, me deixaram muito, vamos dizer assim, muito curioso, né? Eu tô um pouco chocado. Cadê todos aqueles gritos? Cadê todo aquele viva as mulheres? Eu não vi, né? Só pra comentar um negócio, tá? A gente tá gravando esse vídeo, você fala, pô, mas tá um chiado. Não tá um chiado, tá uma chuvinha da hora, entendeu? E a gente falou, vamos gravar com chuva, vamos gravar com chuva. Vamos gravar com chuva. Por que a gente não tem nenhum... A gente poder estar limpo de som e tal? Porque nós não temos um estúdio ainda, porque nós somos um movimento pobre, mas ainda teremos um estúdio e vai dar tudo certo, tá? Mas vamos voltar para a Gabriela, né? O que aconteceu? Imaginem só que não é exatamente fácil você fazer um interrogatório, você colher o depoimento de uma figura como o Lula. O Lula, antes de tudo, ele foi o maior líder político do Brasil ao longo dos últimos 13 anos. Dá para falar isso com certa tranquilidade. O Lula foi um presidente popular. O Lula foi líder de um partido que era mais do que um partido, era praticamente uma facção criminosa. Vamos lembrar bem, o caso do Celso Daniel ainda não está resolvido, né? A gente ainda não sabe o que aconteceu, ainda que o Brasil todo saiba bem quem foi mandante dessa história, né? O Partido dos Trabalhadores tem seus braços, né, espalhados ao longo de toda a América Latina, e o Lula foi o homem mais poderoso da América Latina também ao longo dos últimos anos. Inclusive fazendo negócio e parcerias com grupos narcoterroristas, a gente pode muito bem falar que a Farc fazia parte do Foro de São Paulo, as relações muito estranhas com a ditadura venezuelana que mata a gente, que mata a oposição, né? A própria relação um tanto quanto estranha que o PT tem com o banditismo em São Paulo, que é o próprio PCC, né? Além disso, o Lula é uma figura patriarcal, e veja só, não tenho nenhum problema com figuras patriarcais, eu sou um defensor do patriarcado, eu acho que civilização só existiu onde você teve patriarcado de verdade, mas isso é uma discussão para outros vídeos e para outros momentos, né? O Lula, enquanto representante do patriarcado, né, um homem tradicional, um homem à moda antiga, né, estava lá e foi se impor, né, o que é um tanto quanto natural na figura dele. E o que ele percebeu? Não é o Moro. Né? Então ele chegou lá e já tentou se impor. Eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo que mostra ele tentando se impor e ela dando uma cortada. Olha só. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento, eu conduzo o ato. Vamos lá, pessoal. Esse Lula que tomou essa cortada aí, é o mesmo Lula que falou que o STF era acovardado, é um homem que sempre achou acima da lei. É um homem que fez e deixou pistas por todos os lados no maior escândalo de corrupção da história do Brasil e, assim, um dos maiores da história da humanidade, se não o maior, né? Porque ele simplesmente achava, não porque ele era descuidado, mas simplesmente porque ele achava que não ia dar merda nenhuma, né? Porque a porra do país era dele, ele nomeou, não sei se foi 7, 8 ou 9 ministros do Supremo ali na casa, durante o governo dele, o governo Dilma Rousseff, né? Ele falou, isso aqui tá tudo tranquilo. Esse é um homem que, por exemplo, quando teve o mensalão, os ministros do Supremo, homens, se acovardaram em enfiar ele no mensalão, porque esse homem já devia ter sido preso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então esse é um homem que estava acostumado com rédea frouxa no judiciário, com homens se sujeitando a ele por causa da personalidade, dos contatos, do poder que ele acumulava. Ele foi lá, encontrou essa moça, achou, essa aqui não é, né, não é o Moro, e achou que ia ir pra cima. Tomou uma cortada. Isso é, do ponto de vista, tá? Se eu for imaginar que o movimento feminista ele é honesto, isso deveria ser celebrado pelo movimento feminista. Celebrado. Essa mulher
ainda que ela tenha uma posição de poder, uma posição de autoridade e uma relação hipersuficiente do ponto de vista jurídico com ele, ou seja, ela vai ser mulher que vai dar a sentença dele, nesse caso aí do sítio agora, né? Ainda que haja isso, ela está falando com uma pessoa que está numa posição de hipersuficiência com relação a ela em todo o resto. A relação política, a estrutura de poder que ele tem ao redor dele, a força midiática que ele tem ao redor dele, né? É uma situação bem complicada. Muitos homens se acovardaram na hora de tratar esse homem, mas ela não se acovardou, né? Ela foi pra cima, ela cortou ele, ela não deixou ele se impor, que é o que ele tentou fazer, né? Como é que nos dialetos feministas eles chamam isso de, ele foi fazer um interrupt, um mansplaining, né? Ele foi fazer toda aquela coisa que eu pessoalmente não acredito, acho tudo uma baboseira, um discursinho idiota para justificar a fraqueza de algumas mulheres, né? E, em especial das feministas que não gostam de ser interrompidas, é uma maneira de mostrar, ei, eu sou tão ditatorial que eu não quero nem que um homem fale comigo, né? Mas o Lula estava lá realmente tentando se impor, coisa que ele faz tanto com homem quanto com mulher, em especial com mulher. E aí ele foi para cima dela e não deu certo, né? E aí fica a pergunta para todos nós, por que o movimento feminista não falou nada? A gente já sabe muito bem, né? Assim, todo mundo já sabe que o movimento feminista é hipócrita, todo mundo já sabe que o movimento feminista ele utiliza essa suposta luta da libertação das mulheres simplesmente como um instrumento para utilizar as mulheres como base eleitoral para votar em candidatos delas, né? Basta ver em São Paulo aquela moça que tem fome de cargos, a Samia Bonfim, né, que era vereadora em São Paulo, ficou fazendo campanha ele não sei o quê, e recebeu um monte de voto pelo PSOL. Na prática ela vai lá, ela vai encher de gente o gabinete dela, vai ficar fazendo campanha para aumento de impostos, campanha para redução das liberdades econômicas individuais das pessoas, inclusive das mulheres, e é isso, as mulheres só votaram nela porque foram massa de manobra, em especial mulheres jovens e feministas que votam no PSOL. Então o movimento feminista tem essa perspectiva, vamos dizer, utilitarista da mulher enquanto um mero instrumento para votar nelas e para segue o jogo, né? Elas precisam chegar ao poder desta maneira. Mas temos que entender também o que há por trás disso, do ponto de vista até filosófico, né? A ideia de que simplesmente você é uma mulher e você é uma detentora de direitos e que o movimento feminista tem que te contemplar, não é exatamente isso que eles pretendem, né? Porque eles acreditam que existem relações de poder o tempo todo. Então quando ele fala, o negro é oprimido, a mulher é oprimida, o gay é oprimido, o trans é oprimido, eles estão sempre falando que ele é oprimido em detrimento de outrem, né? Que vai lá, que é o opressor, em geral homem, branco, rico, ocidental, capitalista, etc e tal, né? Eles criam essas relações de poder até porque isso instrumentaliza quem está abaixo como parte da luta que vai fazer com que o grupo político deles, a vanguarda revolucionária, chegue ao poder e tire aqueles que eles transformam em caricatura, em espantalho, do poder. Ou seja, uma relação, vamos dizer assim, de um joguete. Quando, porém, uma mulher, ou um negro, ou um homossexual não se comporta como o oprimido na visão deles, por exemplo, a juíza, ela vai lá e ela trata o Lula como um cara que é um condenado que está lá indo dar um depoimento, não como um homem especial, um ser iluminado, um grande guia, ou quando o Fernando Holliday peita o movimento negro, eles não estão cumprindo o papel, que de acordo com eles é o papel do oprimido, eles estão servindo o opressor. Por isso que eles chamam, por exemplo, o Holliday de Capitão do Mato, porque o Capitão do Mato é o homem que ajuda a prender os negros cativos e tal, os negros escravos, ajudando o senhor de engenho, né? Ele está cumprindo um papel lá para o opressor, para a elite. Mesma coisa da Gabriela. Ela, por mais que ela seja uma mulher empoderada, né? Por mais que seja uma mulher corajosa, por mais que seja uma mulher que desafiou um homem que é o símbolo vivo da estrutura patriarcal dentro de um partido político, que é o Lula, ela não é empoderada. Muito pelo contrário. Essa mulher é uma mera lacaia, né, desse sistema machista, opressor e etc. E para eles, assim, se vamos falar, qual é o raciocínio de uma feminista? Por que a feminista ela age dessa forma com a Gabriela? É porque ela pensa dessa maneira, entendeu? A Gabriela é um instrumento do opressor, o Fernando Holliday, ele é um instrumento do opressor, né? Eles não estão servindo a causa do oprimido. Então a própria condição de mulher dela, ou a condição, por exemplo, de negro do Fernando Holliday, elas são, vamos dizer assim, ignoradas ou são suprimidas porque aquela pessoa deixa de ter suas características, inclusive humanas, e aí ela se torna, vamos dizer assim, um autônomo, um robô a serviço da exploração. Então o status, né, de mulher dela é suprimido. Então a Gabriela Hart, para uma feminista, nem mulher ela é. Ela é um instrumento, ela é um braço armado do inimigo, do grande vilão, que está combatendo, vamos dizer assim, o rei dos oprimidos, que é o Lula. Então essa, vamos dizer assim, essa lógica deles é uma lógica, inclusive, eu já usei esse termo em outros vídeos, desumanizante, né? Eles extirpam características que são fundamentais da própria humanidade dessa pessoa
para que ela possa servir de vilão na causa deles. Então, isso é natural, isso é algo que eles sempre fazem, né? E nós não veremos mulheres levantando a bola dela, pelo contrário, né? Se você está servindo eles, mesmo que você adote uma postura pessoal que é desabonadora para as mulheres. Por exemplo, se você é aquela cantora de funk que fez campanha aí para deputada lá no Rio de Janeiro, uma coisa horrorosa, né? Tem uma visão, se eu fosse uma mulher, aquilo é uma mulher empoderada, né? Uma mulher que fica, assim, tecendo loas, é um comportamento promíscuo, uma coisa baixa, né? Você me desculpa, né? Aquilo é uma coisa baixa, uma coisa horrorosa. Essa mulher é vista como um símbolo porque ela está atendendo a causa, mesmo que ela faça coisas que são detrimentais à imagem de uma mulher, uma mulher que quer ter, uma mulher que quer ter para as filhas dela, uma mulher que quer ter para ser respeitada no mercado de trabalho. Né? Mesmo mulheres também adotam uma postura que retiram a própria feminilidade delas. Toda feminista, a primeira coisa que ela faz é tentar tirar o maior número possível de características femininas dela. Ela fica tentando parecer um homem, é uma coisa muito louca. Né? Isso aí também é celebrado como uma característica feminista, né? Mas simplesmente, novamente, isso só acontece porque ela está servindo a causa, está servindo como um mote para a grande, vamos dizer assim, tomada de poder que esse grupo quer fazer. Então tá aqui, tá explicado, eu trouxe aqui minhas razões, qualquer coisa deixa um comentário e vamos continuar. E parabéns à juíza Gabriela, deu um grande show, foi aí sim uma menina empoderada. É isso aí, valeu. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.